Salve, salve aí pessoal do canal Histórias de Entidade. Pessoal, olha aí pra você ver, neste conteúdo, neste vídeo, vamos trazer a história de quem? Ó, Exu Tatá Caveira. Sim, é uma história bem difundida na internet, muitas pessoas falam sobre, mas algumas pessoas confundem a história do Exu Tatá Caveira com a história do Exu Caveira. Então, neste conteúdo vamos falar sobre o Exu Tatá Caveira, conhecido aí como o chefe da linha dos caveiras, ou a entidade mais velha entre ali a linha dos caveiras, tá bom? Lembrando que é uma entidade, por mais que seja popular, não é uma entidade tão conhecida assim não, viu? Ou seja, não existe diversos médios que trabalham com essa entidade não. É uma entidade que, querendo ou não, mesmo sendo conhecida por ser ali um dos chefes da falange do Caveira, é uma entidade às vezes não tão comum de se encontrar. Mas a gente vai trazer a história dele aqui para você conhecer um pouquinho. Antes de mais nada, curta e compartilhe este conteúdo e, é claro, se você tiver alguma sugestão, aí, traga a história de tal entidade, de tal Exu, de tal caboclo, de tal herê, de tal preto velho, deixa nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado. Lembrando que a gente traz vídeo aqui toda semana, né? E com grandes histórias. Pessoal, e outra coisa, deixa eu explicar. Vamos trazer a história do Exu Tatá Caveira aqui e logo após estaremos trazendo as características dos filhos que trabalham com esta entidade, ou seja, dos médios que trabalham com esta entidade. Então é importante que você acompanhe do início ao fim. E vou dizer uma coisa para vocês, viu? É uma história de vida um pouco triste. Você vai se surpreender. Mas, sem grandes delongas, bora falar sobre o Exu Tatá Caveira. Pois bem, pessoal, para iniciar, vamos falar aqui mais ou menos qual foi o período na qual essa história se passa, né? E olha que é uma história bem antiga. Primeiramente, essa história se passa lá no Egito, na região do Egito, próximo ao rio Nilo. Sim, é uma história bem antiga, que, é claro, ocorre por volta ali dos anos 670 depois de Cristo, ou seja, há muito tempo atrás. Nosso querido Exu Tatá Caveira pertencia a uma família de aldeões, tá? Uma família simples e humilde, e fazia parte ali de um vilarejo, vamos dar esse exemplo. Ou seja, uma região até então um pouco pacata, que sobrevivia, através do rio Nilo, com plantações e outros meios ali, tá bom? Quando o nosso querido Exu Tatá Caveira nasce, ele recebe o nome de Próculo. Sim, por isso que há uma confusão, porque muitos imaginam que Próculo seria o nome do Exu Caveira em vida. E na verdade não, Próculo, era o nome do Exu Tatá Caveira em vida. Era um nome comum romano e não egípcio. Porém, ele recebe este nome de Próculo, pessoal, em homenagem realmente ao chefe da guarda romana, que no qual há um tempo atrás, há algumas décadas atrás, tinha uma forte influência ali no Egito, tá? Mas isso aí é outra história. Mas então ele recebe esse nome de Próculo, tá? Próculo tinha um irmão mais velho, e assim era composta a sua família, Pai e mãe, um irmão mais velho e Próculo, que havia acabado de nascer. A sua infância, claro, foi uma infância comum. Próculo vivia ali naquela aldeia com amigos, enfim. E uma coisa curiosa que faz parte desta história é que Próculo tinha amizade com outras crianças, inclusive uma bela moça, ou seja, ele tinha uma amizade com uma menina ali. E é claro que desde a infância este amor já começou a nascer. O que eu quero dizer, nosso querido Tatá Caveira, ainda quando pequeno, tinha uma ligação muito forte com uma amiga. E através do convívio ali, ele acaba despertando algo desde ainda da infância. Então, é claro, Próculo desde pequeno já havia se apaixonado, por aquela criança. Porém, naquela época, vamos compreender o seguinte. Naquela época, para acontecer um casamento, para ter uma união entre um casal, um homem e uma mulher, era necessário pedir a mão da pessoa para os pais.
E consequentemente o pretendente, ou seja, o noivo ali, precisava comprar a autorização da mulher, ou seja, ele deveria pagar um dote para o pai da noiva, seja com animais, ou até mesmo com ouro, com outros meios, ou seja, ele tinha que comprar ali a noiva. Isso era conhecido como dote, tá bom? E Próculo, né, nosso querido Tata Caveira, que já tinha ali um querer por essa menina, ele pensou com ele: eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, para que assim eu tenha grandes riquezas e eu consiga futuramente, né, uma quantia, uma riqueza grande para mim conseguir a mão dela para mim. Ou seja, eles já tinham uma ligação desde a infância, então Próculo resolveu fazer isso. E é claro, conforme o tempo vai se passando, Próculo, que não era uma criança nem um jovem bobo, né, começa a trabalhar, a guardar dinheiro e acumular grandes riquezas. E o tempo vai se passando. Quando Próculo completa ali os seus 24 anos, olha aqui, seus 24 anos ainda jovem, ele já era dono praticamente de toda a aldeia, praticamente mais da metade da aldeia ali onde ele vivia, do vilarejo. Ou seja, ele havia acumulado grandes riquezas. Tinha diversos animais, que no qual também os animais eram considerados ali riqueza para o pessoal da época. Tinha vários cabritos, camelos. Então Próculo praticamente era um dos mais ricos ali, ou por que não, o mais rico ali entre todos os aldeões que ali viviam. E neste período ele já pensou: eu tenho a riqueza desejada na qual eu esperava, e agora eu vou ter condições de chegar na pessoa que eu amo ali para poder comprar o dote e me casar com ela e constituir minha família. Lembrando que Próculo ali com seus 24 anos não havia se envolvido com nenhuma outra mulher, tá? Porque até então o desejo dele era aquela sua amiga de infância. Pois bem, só que aí aconteceu uma coisa trágica e, por que não, muito triste. Próculo, que havia essa intenção, ele tinha um irmão mais velho, tá? E esse irmão mais velho, conforme o tempo ia se passando, acabou meio que despertando um ciúme, né, em cima de Próculo. Devido ao tanto que Próculo trabalhava, conquistava as coisas, o seu irmão mais velho acabou despertando esse ciúme e pensou o quê? Eu vou comprar o dote da mulher que o nosso querido Tata Caveira deseja. Então, antes de o seu Tata Caveira ir lá e pegar o dote da mulher desejada, o seu irmão mais velho, em uma noite anterior, foi na casa dos pais dessa mulher e acabou comprando o dote dela. Ou seja, Próculo, nosso querido Tata Caveira, foi apunhalado pelas costas pelo próprio irmão. Nossa, que triste isso, gente. Nossa, não tem cabimento. Mas enfim, Próculo ficou totalmente desolado com isso. Ficou totalmente triste, né? Ou seja, seu mundo caiu. Mas é claro, naquela época os irmãos mais velhos eram muito respeitados, e Próculo também, além de ser uma pessoa que tinha já uma grande riqueza, era uma pessoa também que não era de confusão nem nada do tipo, e também tinha muita cabeça. Ou seja, era uma pessoa que seguia as leis corretamente. E mesmo ele vendo que ele havia sido traído pelo próprio irmão, ele percebeu que o irmão fez da forma toda adequada. Ele foi lá, comprou o dote da mulher. Então, simplesmente ele só lamentou e teve que aceitar. Acabou respeitando, mas é claro, mesmo triste com a situação. Fazer o quê? Mas enfim. O tempo foi se passando. Próculo, que já tinha ali toda essa riqueza, né, o seu vilarejo ali, aonde que ele possuía a maior parte das terras, dos animais, começou a crescer cada vez mais. E é claro, vilarejos vizinhos começaram a crescer o olho, tendo em vista que Próculo, né, o vilarejo ali no qual
ele tinha a maior parte das propriedades, viviam à beira do rio Nilo. Consequentemente, ali a produção, o cuidar dos animais, como também outras questões eram mais fáceis. E isso fez com que outros vilarejos vizinhos meio que crescesse o olho. Ou seja, mais uma vez Próculo estava sendo vítima, né, de inveja de pessoas vizinhas. Agora, o mais interessante aqui. Você sabia que a pessoa que começou a espalhar boatos para outros vilarejos, dizendo que aquele vilarejo do Próculo era um vilarejo desprotegido, foi o seu próprio irmão? Mais uma vez, ele estava sendo traído pelo seu próprio irmão, que tinha uma inveja fora do normal, né, de Próculo. E por que o seu irmão fazia isso? Mesmo o seu irmão mais velho tendo casado, tendo comprado o dote, casado com a mulher desejada e amada, ela ainda gostava de Próculo. Então ele não aceitava meio que ter uma mulher que gostava do irmão dele mais novo, né, de outro homem. Então ele fez ao máximo para tentar destruir o seu irmão. E, consequentemente, ele espalhou para aldeias vizinhas, ou seja, para outros vilarejos, que o vilarejo de Próculo era um vilarejo desprotegido e fácil dominar ali. Lembrando que naquele período, as guerras entre vilarejos ali, com a questão de roubar propriedade, roubar animais, pegar escravos, era algo até muito comum. Por isso que muitos vilarejos existiam diversos soldados, pessoas preparadas para a guerra, né, para poder lutar. Mas infelizmente o vilarejo ali de Próculo, de seu Tata Caveira, não era assim tão vasto ou tão grande a ponto de ter diversos soldados. E é claro que não deu outra. Passou um determinado tempo, o vilarejo de Próculo acabou sendo invadido, né, por outros povos e acabou sendo saqueado, né? Próculo, na verdade, perdeu a maior parte da sua riqueza, né? Perdeu animais, não só Próculo, mas também aquelas outras pessoas que viviam ali no vilarejo. Pessoas que muitas das vezes dependiam de seu Tata Caveira. Muitos ali respeitavam seu Tata Caveira, tratavam ele como praticamente um rei, tratavam ele como um majoritário, aquele que ordenava, coordenava, trazia fartura para o vilarejo, né, ali para os aldeões, ou seja, ele era um homem respeitado perante todos. Mas enfim, o vilarejo de Tata Caveira foi invadido, saqueado, mulheres foram roubadas, homens foram levados como escravo, enfim. No final desse saque na qual o vilarejo sofreu, acabou sobrando ali 49 pessoas. Entre essas 49 pessoas tinham homens, mulheres e até mesmo adolescentes, pessoas mais novas. Inclusive, o seu irmão eram 50 que havia sobrado, tá bom? Dito isso, o que acontece? Os restantes do vilarejo, mesmo em uma quantidade ou um número menor de pessoas, ficaram possessos. Inclusive o próprio Tata Caveira ficou possesso com o que havia acontecido. Inclusive neste período ele acaba descobrindo que quem fez tudo isso foi o seu irmão mais velho. É claro que a raiva e o ódio consumiu o seu Tata Caveira e ele foi de imediato atrás do seu irmão mais velho, porém não encontrou. Seu irmão mais velho havia fugido para o vilarejo no qual, né, ele havia ajudado ali a trair o seu irmão. Tá. Próculo, Tata Caveira, com raiva, com ódio, com sede de vingança, convence a todos daquele vilarejo que havia sobrado para ir em busca de vingança, para ir até o vilarejo na qual eles foram saqueados, para ver se eles poderiam resgatar as coisas que eles perderam. Só que é claro, olha a quantidade numérica de pessoas. Então, Próculo juntou com essas outras 49 pessoas e foi até o vilarejo. Chegando lá, infelizmente, teve luta, mas não adiantou muito. Eles foram cercados, tá? Vamos dizer assim, que em um galpão, né? Vamos dar um exemplo que seja um galpão, mas ele de palha e tudo, onde guardavam animais e mantimentos,
tá bom? Eles foram cercados. O pessoal desse vilarejo, que era uma quantidade maior de pessoas, os cercaram, os prenderam e atearam fogo aonde eles estavam presos. Ou seja, essas 49 pessoas, incluindo homens, mulheres e adolescentes, atearam fogo. E todos estes 49, essas 49 pessoas, esses 49 aldeões que estavam praticamente em busca de vingança, acabaram sendo mortos. Sim, mortos através do fogo. Mas calma que a história ainda não acabou. Próculo, quando estava dentro ali, nosso querido Tata Caveira, quando estava dentro ali, pegando em chamas, em fogo, ardendo em chamas, ele viu o seu irmão do lado de fora, rindo, junto com o pessoal ali que havia feito essa armadilha, vamos dar esse exemplo. Mesmo Próculo, mesmo Tata Caveira, com o fogo por todo o seu corpo, com aquela sede de vingança, ele começa a caminhar e começa em direção ao seu irmão. Ele consegue até chegar próximo ao seu irmão, mas infelizmente acaba falecendo devido às chamas. Seu corpo já estava todo coberto pelas chamas e, é claro, consumido ali por raiva e por ódio. Mesmo assim, ainda ele conseguiu dar alguns passos, mas infelizmente acabou desencarnando. Chegando no plano espiritual, gente, Tata Caveira, o ódio, a raiva, a vingança estavam consumindo ali o seu peito. Ele não sabia o que fazer, ele estava totalmente consumido pelo ódio, pela raiva e a sede de vingança. Só que a gente não deve esquecer que Tata Caveira era um homem muito sábio em vida. Não é à toa que ele foi um dos aldeões que ficaram ricos, que tiveram ali a capacidade de conquistar muita coisa, porque ele era um homem muito sábio. Dito isso, o que acontece? Todos aqueles outros espíritos no qual havia desencarnado com ele estavam esperando que o nosso querido Próculo desse ordens. Ou seja, todos aqueles espíritos estavam seguindo também o nosso querido Tata Caveira, que já havia desencarnado. Ou seja, ele era um exemplo, era um espírito exemplo para os demais. Ou seja, até mesmo depois da morte, aqueles espíritos ali que haviam desencarnado também continuavam o seguindo. Próculo, percebendo isso, não deixou com que a raiva, o ódio e a vingança tomasse conta do seu espírito e do seu ser. Colocou a mente no local, a cabeça no lugar e começou, é claro, a ajudar aqueles espíritos no qual havia falecido com ele, havia desencarnado com ele. Sendo assim, ele acaba se tornando um chefe perante a esses espíritos, um coordenador e auxiliador desses mesmos espíritos. Tá bom? Neste momento, o nosso querido Próculos, ele assume uma feição de uma caveira, tá? Mostrando para todos espíritos e para todos os demais que todos são iguais. Ou seja, por dentro, todos nós somos caveira. Não existe diferença entre eu, você ou outra pessoa. Então ele assume essa forma no intuito de mostrar para todos os espíritos, todos aqueles que desencarnaram junto com Próculos, que não existe desigualdade, não existe diferença entre ele ou qualquer outra pessoa. Porém, é claro, ele recebe a falange de Tata Caveira, mostrando assim a sua superioridade, mas não pelo fato dele ser diferente, mas sim pelo fato dele ser sábio, um homem que compreende muitas coisas. Consequentemente, os outros demais espíritos no qual desencarnou ali com o nosso querido Tata Caveira respondem ao seu Tata Caveira. É o seu Tata Caveira que coordena, que organiza esta outra, essa falange de caveira, tá bom? E assim é um pouco da história do Exu Tata Caveira. Hoje em dia ele se manifesta dentro dos terreiros, trazendo principalmente a igualdade entre as pessoas. Olha que interessante, mas é claro, não vamos confundir uma coisa, achando que Tata Caveira, por trazer essa questão da igualdade entre as pessoas, muita gente imagina que é um Exu, que é uma entidade boazinha. Ao contrário, é uma entidade justa. E quando a gente está falando de uma entidade justa, justiça, a gente está dizendo que luta, procura meios e formas para conseguir a justiça, não importa como seja.
Por isso que é muito difícil lidar com esta entidade, tá bom? Mas enfim, isso é um pouco da história do Exu Tatá Caveira. Gostou dessa história? Se gostou, deixa a sua curtida. Agora vamos falar um pouquinho sobre a entidade, como ela se manifesta, formas de trabalho, campos de atuação, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre, então já curta, compartilhe com um amigo e, é claro, não esquece de se inscrever no canal, porque em breve vamos falar sobre os médios que trabalham com Exu Tatá Caveira, ok? Pois bem, Exu Tatá Caveira é conhecido agora como chefe de falange, ou seja, aquele Exu que coordena uma legião, né, de outros Exus, consequentemente coordenando assim outras falanges também, tá bom? Exu Tatá Caveira é conhecido ao se manifestar dentro dos terreiros de Umbanda por ser uma entidade séria, responsável e direta em suas conversas. É um Exu que sim, tem um semblante mais sério, mais fechado, mas isso não significa que é um Exu ruim, carrasco ou um Exu maldoso que não sabe tratar as pessoas. Totalmente ao contrário, é um Exu que sabe lidar muito bem com os problemas humanos, com os problemas carnais, além de ser um Exu conselheiro, um Exu que vai trazer aquela questão do incentivo, do empoderamento. Ele trabalha essa questão da igualdade, auxiliando em todos os aspectos da vida, no profissional, no financeiro, na parte amorosa, em todos os aspectos. Sem contar que ele trabalha muito na autoestima das pessoas que procuram seu Tatá Caveira. Agora, um outro lado que não devemos citar é quando a gente fala que é um Exu sério, ou seja, não é um Exu de brincadeira e não é um Exu de meias palavras. Como disse, ele é considerado um chefe de falange. Então, ele traz essa questão de liderança, né, no seu jeito de ser e na sua forma de trabalho também dentro dos terreiros. Consequentemente, ele é direto e sério nas suas conversas, sem delongas e sem conversinhas paralelas, tá bom? Além disso, quando ele se manifesta, tem um costume de pisar de uma forma mais firme, mais forte, mostrando ali o seu poder e mostrando também para todos, né, que quando ele chega para trabalhar, ou seja, é um Exu que em vida lutou para conquistar aquilo que tem e mesmo depois do seu desencarne, ele vai continuar lutando para fazer que todos aqueles que acompanham ele conquiste também tudo aquilo que tem, tá bom? Pisa firme, dá sua gargalhada mostrando o seu poder e, querendo ou não, é um Exu que em algumas manifestações pode ficar de pé ou pode ficar sentado. Isso vai variar muito ali, tanto do médio como também da doutrina. Agora vamos para algumas características peculiares aqui, que são as ferramentas no qual esse Exu utiliza. Normalmente o seu Exu Tatá Caveira, ele pode utilizar diversas ferramentas, como por exemplo, bengala, chapéu e capa, tá? Então essas são as ferramentas tradicionais, bengala, chapéu e capa. Em algumas outras manifestações, pode acontecer dele não utilizar capa, apesar que não era algo muito comum para quando esse espírito pisava em vida. Então isso entra muito na questão da tradição de cada terreiro e de cada médium, tá certo? Em sua maioria, a cor, né, que esse Exu utiliza é o preto, porém o roxo também é utilizado por essa entidade, pois traz uma associação com a transformação e uma associação também com a morte, a vida, quer dizer, com uma ligação forte com essa questão de transformação, vida e morte, né? Esse roxo que o Tatá Caveira utiliza não simboliza necessariamente a morte, mas simboliza a passagem de vida para a morte, mostrando que quando a gente desencarna, nada se encerrou, ou seja, não é ali que acaba. Então esse roxo ele traz como um símbolo de transformação, então muito utilizado em seus trabalhos. Tatá Caveira dentro dos terreiros, como é conhecido como um Exu muito velho, né, com grandes conhecimentos, também trabalha na alta magia, trazendo grandes conhecimentos, é claro, de magias ocultas, de magias antigas e também, é claro, feitiços esquecidos. Muito difícil você chegar no Exu Tatá Caveira e ele não saber solucionar um problema ali, porque o conhecimento dele é vasto, tá bom?
Então as cores são essas, cores de vela também entra na mesma analogia, tá certo? Agora vamos falar de campo de atuação. Normalmente as pessoas associam o Exu Tata Caveira à Calunga, que no caso seria o cemitério. Pois bem, sim, o cemitério seria um dos campos de atuação de seu Tata Caveira. Por quê? Dentro da analogia da falange dos caveiras, o cemitério ou a Calunga também é considerado um ambiente ou um local energético, é claro, e também de passagem, de transformação. Sendo assim, um local na qual a falange deste Exu trabalha muito, pois ele trabalha nesses locais de transformação, de transmutação. Então, a Calunga, o cemitério, é um local muito associado ao Exu Tata Caveira. Porém, é claro, não é somente a Calunga ou cemitério que é o campo de Tata Caveira. É um dos mais conhecidos. Porém, Exu Tata Caveira trabalha em diversos outros campos de atuação, como mata, cachoeira, mar e por aí vai indo. Ou seja, não existe fronteiras para que Tata Caveira possa trabalhar, mas o comum é o cemitério. Vamos aqui para oferendas básicas oferecidas a Tata Caveira. Uma delas é a pipoca, que tem uma forte ligação com as almas, e a pipoca também traz esse sentido e essa analogia da transformação. A energia da pipoca simboliza limpeza e transformação. Então, em muitas das oferendas de seu Tata Caveira é colocado ou é exposto ali pipocas, de vários sentidos. Além da pipoca, em muitas oferendas é colocado ali para o seu Tata Caveira a água natural mesmo, que também traz esse simbolismo de transformação e de mudança, e muitas das vezes simbolizando a vida. Agora, o padê tradicional do seu Tata Caveira é aquele padê tradicional de Exu, feito com farinha de mandioca e dendê. Este é o padê tradicional, tendo em vista que estamos falando de uma entidade mais rústica, uma entidade mais antiga. Então, sempre preservando ali aquela questão básica desta linha e desta energia, certo? Agora vamos lá para as bebidas. Normalmente as bebidas oferecidas ao Tata Caveira são bebidas mais fortes, no caso destilados mais fortes, como o uísque e a cachaça, tá bom? Mas é claro, em algumas situações é oferecido também o vinho, sabia disso? Mas enfim, e é claro, a sua forma astral é de um caveira, de uma caveira ali mostrando a igualdade, tá certo? Entre as pessoas. Mas enfim, tá aí um pouco sobre o Exu Tata Caveira. Você gostou? Se gostou, curte e compartilha. E é claro, vamos falar depois sobre os médios que trabalham com essa entidade. Quais são as características, como esses médios trabalham, como é na parte profissional, financeira, enfim. Vamos trazer diversas características aí dos médios. Então acompanhe. E não esqueça de compartilhar. E se você tiver alguma sugestão atrás da história de tal Exu, desse, quero saber disso, deixe nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado, certo? Mas é isso, espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E Laroye Exu Tata Caveira.